O Horizonte Debate está de volta. Você sabia que os colaboradores que contribuem mensalmente com o programa Faço Parte podem ganhar uma imagem de Nossa Senhora da Piedade? No último fim de semana do mês, a equipe do programa Faço Parte sorteia uma linda imagem da padroeira de Minas Gerais entre os colaboradores. Se você ainda não colabora, ligue agora mesmo para 3319-6111 e faça a sua doação. Contribua com essa corrente do bem. Daniel, Pedro, eu cresci no bairro Alvorada, ali próximo ao centro de Contagem. Então, me considero um Arturo também. Somário, a sua bênção, que alegria poder ter tido a minha infância contigo. Então, ver a gunga do Congado dos Arturos passando na rua de trás da minha casa, Daniel, me fazia parte daquilo ali, de admirar a cultura, de admirar o sincretismo. Mas uma vez, eu conversando com um dos membros da comunidade dos Arturos, a gente estava fazendo um trabalho voluntário na comunidade e era preciso ir ao shopping para poder... Era o único lugar que tinha aberto um material de construção grande ali na região de Contagem. E aí ele falou comigo assim, se eu chegar lá agora, do jeito que nós estávamos iguais, ele estava pintando um negócio lá. Ele falou assim, se eu entrar lá agora, negro, eu vou ter um segurança me acompanhando o tempo todo, desconfiado de mim. Isso acontece de fato, Daniel? Sim. Isso é o cotidiano, é o que sofrem os negros e as negras no Brasil. Uhum. E é quase que automático, né? Quase que automático. Já aconteceu contigo? Recentemente, talvez um mês, eu no Shopping Cidade, em Belo Horizonte, voltando do tribunal, eu sou advogado, e então de terno, né, muito bem vestido, e fui ao shopping, eu encontro minha esposa e... menos de 5 minutos no saguão do shopping, 6 pessoas, no mínimo 6 pessoas vieram me pedir informações. Uhum. Depois da terceira eu percebi o que já estava acontecendo. Uhum. Pensaram que eu seria o segurança do shopping. Uhum. Olha que eu não estava... O terno nem sugeria que era um terno de segurança. Mas está institucionalizado. Aquelas pessoas, era quase que automático ali de sentir. Um preto de terno, no shopping, não pode ser outra coisa. Te machuca? Segurança. Sim, é evidente que sim. Mas é uma questão tão institucionalizada que esses casos, não vale a pena você fazer o combate ali. Vale a pena a gente fazer o combate que a gente faz aqui agora. Essa história do Arturo que você contou, você contou e eu vi que foi exatamente isso que a Comissão da Verdade quer. Tocar na consciência das pessoas através de valorizar a tradição, de valorizar a nossa história, a história dos nossos ancestrais, que são lindas, que nunca foi contada. Também o papel da Comissão da Escravidão. Então é isso que vai combater o racismo no dia a dia. A aplicação da Lei 10.619, que é uma dificuldade para as escolas, né, fazer a aplicação dessa lei que determina que todas as escolas têm que ter no seu currículo, né, a história da África, né, e a história da escravidão. Agora, então, isso é que vai combater Pedro, o racismo. Avançando essa proposta do Daniel, como fazer com que, então, os eventos que aconteceram no meio de agosto, em Charlottesville, nos Estados Unidos, possam ser o estopim para se discutir isso nas escolas, nas famílias, nas comunidades? Como fazer isso? Eu acho que foi um evento muito marcante, né? Até pela declaração infeliz do Trump, né? Mas, assim, essa declaração do Trump está relacionada com o fato daquelas pessoas serem a base política dele, né? As que elegeram ele, né? Mas eu acho que esse é um evento marcante e traz oportunidade, né? Essa oportunidade como essa aqui de mostrar para as pessoas, devido à própria irracionalidade, né? Desse discurso, né? A ilegalidade do que eles estão fazendo lá, né? Na última segunda-feira de agosto, quando ainda se discutia a declaração de Trump, porque até para que o telespectador do Horizonte Debate se localize, né? Quando acontece o evento e aquele radical, ele mata uma moça manifestante, ele joga o carro sobre ela, né?
E aí é interessante a gente fazer um outro paralelo, né? Porque esse mesmo sujeito provavelmente deve ter condenado o ataque de Barcelona, deve ter condenado o ataque de Nice, o ataque de Berlim, onde extremistas islâmicos atiram seus veículos na direção de cristãos ou na direção de europeus, né? O sujeito faz isso também, ele é alvo e ele é vítima ao mesmo tempo. Mas é interessante pensar que quando o Trump ele se declara primeiro a favor dos dois lados, dizendo que não, aquilo ali foi uma confusão entre os dois lados. Ele chega no outro dia, ele lê um teleprompter dizendo não, que ele é contra o supremacista. E numa terceira oportunidade, de novo espontânea, de novo improvisada, ele fala do problema de que o supremacista tinha razão de não querer destruir a história, de não querer abaixar com aquela estátua que estava lá. Professor Pedro, professor Daniel, o Rex Tillerson, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, ele vai dizer que o Trump, como presidente, não tem a voz do povo americano. De quem tem isso é o Departamento de Estado. Como pensar essa lógica? Eu tenho um supremacista, eu tenho um racista na presidência da maior democracia historicamente do mundo. E ele fala algo desse tipo e aí o subalterno dele o desmente. Acho que a gente tem que entender também o contexto onde o Trump foi eleito. Quem que estava no poder antes do Trump? O Obama, o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. E eu acho que essa falta que ele fala. Esses grupos conservadores nunca engoliram muito bem, né, essa presidência de um negro, né? Inclusive, na época do Obama, tinha muitos discursos contra o fato dele ser negro, discursos racistas, né? E entra, então, né, o Trump, e que essas pessoas que criticavam o Obama com base nesse discurso racial, votam em quem? Votam no Trump, né? De quem que são os eleitores do Trump, né? São justamente os estados conservadores dos Estados Unidos, os estados onde tem um histórico de escravidão, né, de racismo maior. Então, essas pessoas que estão lá manifestando lá em Charlottesville, possivelmente votaram no Trump. Né? Então, quando o Trump solta esse discurso, né, a gente tem que pensar que, na verdade, ele está fazendo o discurso justamente que essas pessoas querem ouvir. Né? Então, essa contradição, né, esse ato abominável, né, que foi esse assassinato, né, dessa manifestante, e o Trump, na verdade, fala o que os próprios manifestantes de Charlottesville, que ele sabe que são eleitores dele, querem ouvir. Sem querer fazer uma pergunta capciosa, Daniel. Quando temos um governo que destitui uma presidente eleita e, de alguma forma, impõe uma agenda contra movimentos sociais, de claro desrespeito a, por exemplo, o direito ambiental, estamos fazendo um paralelo parecido? Nós retrocedemos tanto nesse mandato tampão de Michel Temer, quanto nos aponta um certo medo para, quem sabe, Jair Bolsonaro, outros agentes políticos para 2018, professor Daniel? A verdade é que é um fenômeno que vem há um tempo acontecendo no mundo todo. É um retrocesso da democracia, é um avanço, né, das posturas xenófobas, supremacistas, racistas. E no Brasil não é diferente. O processo que ocorre no Brasil hoje é um reflexo de algo que já vem acontecendo no mundo. O fato de, no Brasil hoje, inclusive, a gente ter nas redes sociais ou até nas ruas declarações mais abertas nesse sentido, pode ter o lado positivo, que é de propiciar um combate também a essas posturas de retrocesso, essas posturas contra os direitos humanos, o combate ao racismo, porque o racismo, na verdade, é uma ideologia, já que nós sabemos, e essa questão de que existe mais de uma raça... Daniel, não tem uma vez nesse país onde uma atriz ou uma artista negra que ganha alguma coisa, a Miss Brasil agora, há pouco tempo, né? Negra, linda, não tem uma vez. A Thaís Araújo, quando ela sai e ganha um prêmio por desempenho, ou quando ela tira uma foto bonita com os filhos ou algo desse tipo, não tem uma vez nesse país onde uma artista negra não é achacada ou apedrejada na rede social. Exatamente. O que eu observo, por exemplo, é que essa postura racista decorre muitas vezes ou de um medo, ou às vezes de pessoas que não têm conteúdo, não têm nada a oferecer, a não ser alimentar esse sistema institucionalizado de ódio, de racismo, como ocorreu lá nos Estados Unidos, em Charlottesville. Então, lá, por exemplo, se você verificar os discursos, é sempre aquele de que os negros estão ocupando
o nosso lugar, a raça branca vai se extinguir. Para que esse medo? Porque, então, no racismo, eu verifico que é coisa de pessoas sem conteúdo, de pessoas sem nada a oferecer. E aí que usa como instrumento esse sistema ideológico de racismo. Agora, quando a gente observa as várias barcaças cheias de imigrantes africanos, tanto da África subsaariana quanto da África árabe, chegando à Europa, a gente acaba meio que negativamente se acostumando com a situação dessa, né? Milhares e milhares de pessoas morrendo, atravessando, hoje não mais o Atlântico, mas atravessando o Mediterrâneo, querendo uma vida melhor, mas que acabam morrendo no meio dessa travessia, né? Então, a gente tem discutido na Comissão da Verdade, na própria Comissão da Igualdade da Ordem dos Advogados, que a nossa luta é pela igualdade. Não queremos ser melhor, mais do que ninguém. Mas é uma coisa que se registrar. O povo negro ele tem uma história de sofrimento e a atualidade mostra o quanto são fortes, são inteligentes e que a sua história precisa ser contada. Sim. Você relatou a questão do tráfico na igreja, a questão de opressão por mais de 400 anos e hoje compõe mais de 50% da população, isso autodeclarado pela pesquisa do IBGE. Sim. Professor Daniel, professor Pedro, obrigado por esse bom debate sobre algo que nessa altura do campeonato a gente ainda tem que parar para poder falar de pessoas que discriminam umas às outras pela cor da pele. Isso é um absurdo. O programa de hoje fica por aqui e eu te faço um convite. Interaja conosco. Você tem algum tema que gostaria de ver aqui no Horizonte Debate? Então mande um e-mail para a nossa equipe de produção. Será um prazer discutir o tema do seu interesse. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!